Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam para a gente que Jesus multiplicou os pães, anunciando o preceito da fraternidade e da compaixão. Então, participemos e celebremos com fé e alegria esta sagrada liturgia. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 24. Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 24. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, para que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui nessa primeira leitura a gente vê, que Adão e Eva, eles se esconderam de Deus, porque Deus os chamou, e aí, Deus descobriu que Adão e Eva o desobedeceram, E aí, deu uma punição, um castigo, para Adão e Eva, Ele deu uma punição pelo que Adão e Eva fizeram, E também ele deu punição, à cobra, Porque a cobra, fez com que Adão e Eva pecassem, A cobra fez a cabeça de Eva para que ela cometesse pecado. Então isso mostra para a gente que nós devemos sempre fazer a vontade do Senhor, sempre obedecê-lo, sempre fazer a sua vontade cada vez mais, tá certo? Que a gente possa sempre ouvir a Deus. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 10. Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tens? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Então, o evangelista Marcos
narra 2 episódios da multiplicação dos pães. Na primeira, Jesus realiza em territórios judaicos, né, no capítulo 6, versículo 35 a 44. No trecho que ouvimos hoje, a segunda multiplicação dos pães se dá em território pagão, em Marcos capítulo 7, versículo 31. Então, o banquete messiânico ou da salvação messiânica é para todos os povos e nações, e a iniciativa é de Jesus. Então, a multiplicação dos pães em território gentil é a prefiguração da Eucaristia Universal. Os 7 pães e os 7 cestos com as sobras se associam com o simbolismo bíblico para dizer da totalidade das nações. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Gênesis, capítulo 10, versículo 1 a 32. Então, movido por compaixão em favor da multidão faminta que lhe acompanhava há 3 dias, Jesus alimenta o seu povo com 7 pães. Então, a multidão do povo que se alimenta da Eucaristia, memorial da Páscoa de Jesus, torna-se cristã, discípula de Jesus pela inserção no mistério pascal de Cristo, quando mergulhadas, né, nas águas do batismo. Então, em síntese, Jesus faz participar da festa messiânica os judeus e os pagãos, revelando a chegada plena do tempo messiânico da salvação, né, e que Deus salva a todos e que Deus acolhe a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.